Hoje eu queria falar sobre as Ilhas de Maurício, dos povos que chegaram à Ilha Maurício. A Ilha Maurício, localizada no sudoeste do Oceano Índico, a cerca de 900 quilômetros a leste de Madagascar. Meus amigos, era uma ilha totalmente desabitada até a chegada dos seres humanos. Enfim, não há indícios de ocupação indígena ou pré-histórica nas Ilhas de Maurício, ou seja, não houve povos originários vendo lá antes da era das grandes navegações. É basicamente isso. A primeira presença humana foi temporária, feita por navegadores árabes e malaios na Idade Média, que possivelmente utilizaram a ilha como ponto de descanso e abastecimento de água e de alimento durante rotas comerciais no Índico. Enfim, árabes e malaios, eles vão deixar nomes antigos no mapa, Dina Arubi, mas eles não se estabeleceram permanentemente. Em 1507, os portugueses chegaram lá, mas também não fundaram colônias, apenas utilizaram a ilha como ponto de parada em viagens para a Índia, entendeu? Para as Índias, aproveitando que ela ficava, a Ilha Maurício ficava entre a África Oriental e a Índia. E a Holanda, em 1598, eles foram os primeiros colonizadores permanentes. Eles chegaram durante a expansão marítima holandesa e a fundação da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Enfim, meus amigos, enfim. É, o principal motivo do porquê os europeus foram para lá era comercial. Enfim, estava ligado ao comércio de especiarias e à geopolítica do início da era moderna. O comércio europeu com a Ásia, pimenta, cravo, noz moscada e canela era altamente lucrativo. O Estreito de Malaca e a rota pelo Cabo da Boa Esperança eram dominados por portugueses e espanhóis, mas holandeses e ingleses buscavam alternativas para evitar bloqueios e taxas. Maurício ficava estrategicamente no meio do caminho entre o Cabo da Boa Esperança, África do Sul e a Índia, servindo como um ponto seguro para reabastecer água, reparar navios e estocar provisões. Enfim, meus amigos, a ilha também oferecia madeira abundante, caça fácil, dodôs e boas áreas para plantar cana-de-açúcar. Além disso, havia um fator é, político-militar. Na época, as grandes potências militares marítimas disputavam não apenas o comércio, mas pontos estratégicos do mapa. Controlar uma ilha no meio do Índico era uma forma de garantir domínio naval na região. Enfim, mas como eram essas embarcações? Enfim, eram caravelas e naus portuguesas usadas no início das explorações, com retangulares e quadradas, grande capacidade de carga e robustez para longas viagens oceânicas. Tinha galeões, embarcações de guerra e transporte mais armados resistentes, usado tanto por espanhóis quanto por portugueses, navios holandeses chamados de fluitem, projetados para transporte de carga com baixo custo e alta capacidade. Tinham cascos largos e profundidade rasa, facilitando o transporte de mercadorias que seriam volumosas, né, como especiarias. Enfim, essas embarcações cruzavam meses de mar aberto, enfrentando tempestades, escorbuto, doença por falta de vitamina D, e risco de piratas, né? A distância entre Lisboa e Maurício podia chegar a 12 quilômetros e mais de 6 meses de viagem. É, sem exagero, meus amigos. Era 6 meses de viagem em mar aberto, considerando as paradas, tá? Cara, meus amigos, pesquisem sobre o escorbuto. É uma doença causada pela falta de vitamina C.
A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, uma proteína que dá estrutura e resistência aos tecidos, como pele, vasos sanguíneos e gengiva e ossos. Quando há deficiência prolongada dessa vitamina, o corpo não consegue manter esses tecidos de forma adequada. Os sintomas costumam aparecer depois de algumas semanas ou meses de deficiência. Você vai sentir cansaço, fraqueza, você vai ficar com uma irritabilidade muito grande, a tua gengiva ela vai inchar e sangrar com facilidade. Os dentes ficam mole ou caem, tá? Fica banguela. Você vai ter uma hemorragia na pele, pequenas manchas roxas, avermelhadas, dores musculares, articulares, cicatrização lenta de ferida, em casos graves, anemia e infecção. Enfim, o escorbuto era comum entre marinheiros antigos que passavam meses sem frutos ou vegetais frescos. Hoje em dia é raro, mas pode acontecer, tá? Pessoas com dieta muito restrita, sem frutas e verduras, alcoolismo crônico, tá? Transtornos alimentares, anorexia, idosos que se alimentam mal, tome cuidado com seus idosos, tá? Doenças que dificultam a absorção de nutrientes. Enfim, a preservação é simples. Consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, acerola, goiaba, morango, brócolis, pimentão, tomate, couve. Enfim, o tratamento consiste em suplementar vitamina C via oral ou injetável, conforme o caso, e melhorar a alimentação. Enfim, a melhora é rápida. Os sintomas costumam aparecer em alguns dias ou semanas. Aí você me pergunta, Micael, não teve nenhum pirata que sofreu com escorbuto? Enfim, pelas minhas pesquisas, não há registros de histórias confiáveis de piratas famosos que tenham morrido especificamente de escorbuto, mas muitos sofreram com a doença, assim como marinheiros legalizados da época. Enfim, o escorbuto era um dos maiores inimigos dos navegadores, especialmente em viagens longas sem acesso a frutos vegetais. Isso inclui tanto piratas ilegais, tá, quanto marinheiros da Marinha Real, exploradores. Edward England, Charles Vane e Barba Negra viveram em tempos que o escorbuto era comum. É provável que essa tripulação tenha sofrido com a doença, mesmo que eles não tenham morrido disso. Tipo o pirata Bartolomeu Robert, o Barba Natal, enfim, tinha regra de higiene, alimentação do navio, o que ajudava a evitar doenças como escorbuto. Enfim, cara, hoje em dia o escorbuto não é tão mais comum, porque a gente consegue burlar isso. Enfim, mas o foco desse vídeo não era sobre escorbuto especificamente. Enfim, navios holandeses sofriam por falta de vitamina C e tinha risco de pirata. Enfim, a distância de Lisboa e Maurício era 12 mil quilômetros, tá? 12 mil quilômetros. Enfim, era o auge do mercantilismo, riqueza medida em metais preciosos e no controle de rotas comerciais. Então você imagina como era a pirataria nessa época. Companhias como a Voss, Holanda e a Companhia Inglesa das Índias Orientais funcionavam como estados privados com o poder de negociar tratados, manter exércitos, travar guerras. Muitas expedições eram travadas. Enfim, muitas batalhas eram travadas em nome dos interesses deles, tá? Enfim, não eram os acionistas diretamente que o campo de batalha. Enfim, quem eram os acionistas? Então, eram nobres e políticos influentes, comerciantes ricos, banqueiros, membros da burguesia urbana. Cara, eu pausei a câmera e não vi quando eu parei de falar. Ah, que agonia, velho. Que agonia, onde eu parei? Pera aí. Eu comecei a falar, eu fiquei uns 2 minutos aqui falando e não lembro onde eu parei. Bora voltar aqui. Eu tava falando dos acionistas que, tipo, as batalhas eram travadas em interesses deles, né? Expedições, essas coisas. Os acionistas das companhias, Voss, Companhia Holandesa das Índias Orientais, e a
EIS, Companhia Inglesa das Índias Orientais, eram nobres políticos influentes, comerciantes ricos, banqueiros e nobres da burguesia urbana. Eles investiam dinheiro nas companhias em troca de uma parte do lucro, obtidos com comércio de especiarias, tecido, chá, metais preciosos, etc. Enfim, é isso, é isso, é isso, é isso, cara. As companhias mantinham seus próprios exércitos, marinhas e fortificações, exércitos privados. Você ia ter soldados contratados, muitas vezes com mercenários europeus ou locais, marinheiros e oficiais a serviço da companhia, aliados locais em colônias de ponto de estratégia. Enfim, os acionistas e diretores decidiam onde e quando lutar, mas travavam as batalhas através dos seus soldados, né? Pagos por eles, travavam batalhas, mas alguém em nome deles, né? A batalha era por interesse dele, era travada através dele, mas não era eles que iam. Mas eu fugi do assunto. As pessoas reclamam de mim que eu fujo do assunto. Enfim, eu era para falar do Dodô desse vídeo. Quando os holandeses chegaram em 1598 e se estabeleceram em 1638, encontraram um ambiente sem predador natural. E lá tinha o meu queridíssimo Dodô. Enfim, o Dodô não tinha medo do ser humano. Ele evoluiu em um ambiente sem mamíferos predadores, porque não desenvolveu instinto de fuga. Era uma ave gorda, de 15 a 20 quilos, de 1 metro de altura, incapaz de voar, o que tornava uma presa fácil. Os colonos matavam dodôs para comer. Embora a carne fosse descrita como dura e pouco saborosa, eram caçados em massa por serem fáceis de capturar. Enfim, animais introduzidos por seres humanos, porcos, ratos e macacos, comiam ninhos e os ovos, né, dos dodôs, acelerando o colapso populacional. E tipo, um dodô colocava um ovo por vez, tá? Então a reprodução era lenta. Em menos de 80 anos, após a chegada dos holandeses, o dodô estava extinto. O último registro confiável foi em 1662. Eram pombos grandes, pertencentes à família Columbidae, se alimentavam de frutos, sementes e raízes e botavam apenas um ovo por vez. Um ninho no chão, tinha plumagem cinza azulada, um bico curvo amarelo com ponta preta e patas robustas. Foi estudado a partir de relatos, pinturas e ossos encontrados. Enfim, atualmente empresas de biotecnologia como a Colossal Biosense estudam engenharia genética e DNA recuperar de fósseis para recriar o Dodô, usando como base o nome do seu parente mais próximo, como o de Nicobar. O Coloenas nicobarrica é um nome científico. Enfim, o projeto envolve sequenciamento do DNA antigo de ossos fossilizados, edição genética para inserir características do Dodô no DNA de pombos vivos, incubação em ovos artificiais. Ainda é controverso, porque criar um animal extinto não significa restaurar o ecossistema original. Enfim, hoje a Ilha Maurício é um país insular independente desde 1968, com economia baseada em turismo, indústria têxtil e tecnologia de informação. Tem 1,3 milhões de pessoas, mistura cultura, descendentes com holandeses, franceses, escravos africanos e trabalhadores indianos e chineses. Enfim, você vai ter muitas áreas restauradas. A floresta original foi amplamente desmatada, mas muitas áreas foram preservadas, né? Foram restauradas, então a gente preservou uma área ali, né? Foram preservadas. Enfim, o parente mais próximo do Dodô é o pombo Nicobar, encontrado no sudoeste asiático, parte de origem origem, né? E evolução. E características genéticas com o Dodô, né? É basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, mas ainda não acabou. Muito interessante que o Dodô perdeu a capacidade de voar por adaptações evolutivas ao ambiente onde vivia, a ilha de Maurício, no Oceano Índico. O Dodô evoluiu a partir de pombos voadores, que chegaram à ilha de Maurício, vindo da Ásia há milhões de anos. Maurício era uma ilha isolada, sem predadores naturais, como carnívoros ou grandes répteis. Isso cria um ambiente seguro, cheio de comida no chão, como frutas caídas, sementes e raízes. Com o tempo, voar deixou de ser necessário
voar gastar muita energia. Enfim, exige ossos leves, músculos fortes e o metabolismo alto. Os indivíduos voavam menos, gastavam menos energia e sobreviviam bem. A musculatura das asas foi atrofiada, o corpo ficou maior e mais gordo. As asas se tornaram pequenas demais para sustentar um voo. Enfim, não havia necessidade de fugir de predadores. Voar virou um desperdício de energia. A seleção natural tendo que tirar a característica. A seleção, perdão, gaguejei. A seleção natural ela tira características que não são úteis. Por exemplo, eu posso citar aqui de cabeça aqui o Nubank. O Nubank é um marsupial australiano. Ele é um dos poucos marsupiais que não tem bolsa. Porque o Nubank da Austrália, pesquisa sobre o Nubank da Austrália não tem marsúpio. Porque ele perdeu a bolsa, porque não é necessário para o meio que ele vive, né? Então ele perdeu a bolsa porque a seleção natural tira características que não são usáveis, tá? Para gastar menos energia, basicamente isso. Se não tem necessidade de voar, de fugir de predador, pra que tu vai voar e gastar uma energia, um metabolismo absurdo com isso? Enfim, resultado é um pombo gordo gigante de 10 a 20 quilos, capaz de voar, bem adaptado a um estilo de vida terrestre herbívoro. Essa estratégia funcionou por milhões de anos, até a chegada do Homo sapiens e acabou com tudo. Enfim, trouxeram ratos, porcos, cães, macacos que comiam os ovos do dois. Enfim, caçados por comida, dúzias de dodôs mortos. Enfim, destruição do habitat natural. É basicamente isso. Cara, meu amigo, voar é uma das formas mais exigentes de locomoção energética. Isso acontece porque manter um corpo pesado no ar vai contra a gravidade. Isso requer muita energia muscular e metabólica. Enfim, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que produzem energia no corpo, como a queima de açúcares e gordura. Quando dizemos que voar gasta muito metabolismo, quer dizer que o corpo precisa produzir e consumir muita energia para sustentar o voo. Enfim, para você voar, olha a energia que tu vai gastar. Bater as asas contra o ar. O ar oferece resistência, como nadar na água, mas em menos grau, em menor grau. Asas precisam de gerar sustentações para não cair, e propulsão para avançar. Isso exige músculos peitorais muito fortes. Nas aves, esses músculos chegaram a representar 30% do peso corporal. Enfim, para as aves, enfim, que precisam. Aí, pessoal, vou ter que resolver um negocinho aqui. Perdão, fiquei meio distraído aqui porque eu tô pensando umas coisinhas aqui, aí meus pensamentos voaram. Enfim, as aves têm ossos ocos e alta taxa metabólica. O coração, os mãos trabalham intensamente. Eles usam muita energia, né? Muito oxigênio e queimam energia rapidamente com um motor em alta rotação. Enfim, o metabolismo acelerado gera muito calor. Elas precisam regular a temperatura corporal, ou seja, dissipar o calor extra, que também exige muita energia. Então dá pra ver por aí que, tipo, voar numa ilha sem predador não é muito eficiente. Você vê que não precisa você vai gastar tua energia voando num local sem predador. Pra quê? Sem predador, alimento fácil. Pra que tu vai voar? Pra que tu vai voar? A seleção natural acabou favorecendo aves com metabolismo mais baixo e aves menores. O voo deixou de ser algo vantajoso. Deixou de ser algo bom. Pra que eu vou voar? Só tenho comida, tudo aqui no meu cantinho aqui. Tô de boa aqui na minha ilha aqui. Pra que eu vou voar, meu irmão? Tô de boa aqui na lagoa aqui. Tô de boa aqui na ilha de Maurício. Aí o Dodô pensa assim, pra que eu vou voar, irmão? Pra que eu vou gastar energia voando? Tô de boa aqui. Até o ser humano chegar e acabar com tudo. A ilha de Maurício surgiu há 8 a 10 milhões de anos por atividade vulcânica no fundo do Índico. Há 10 a 8 milhões de anos surgiu por atividade vulcânica no fundo do Índico,
ficou isolado desde então, o que é fundamental para a evolução do Dodô, né? Os primeiros ancestrais do Dodô chegaram a 8 a 4 bilhões de anos atrás, logo após a formação da ilha, quando ainda havia pombos migrando, por acaso, por tempestade, ventos fortes, etc. Enfim, durante esse tempo eles se adaptaram ao ambiente solar, perdendo a capacidade de voo, entendeu? Mas como uma ilha se forma? Vou explicar um magma no interior da Terra, através de fissuras no fundo do oceano. O que acontece? O magma ele sobe, tá? No interior da Terra através de fissuras no fundo do oceano. Esse magma esfria e se solidifica, acumulando camadas de rocha. Vou falar de novo. O magma sobe do interior da Terra através de fissuras no fundo do oceano. Esse magma esfria e se solidifica, acumulando camadas de rocha. Vou explicar mais uma vez. E tem pessoas que parecem que não entendem. O magma sobe do interior da Terra através de fissuras no fundo do oceano. Esse magma esfria e solidifica, acumulando camadas de rocha. Com o tempo, o monte vulcânico cresce até emergir acima do nível do mar, formando uma ilha vulcânica. Você tem o Havaí, formado por vulcões ativos e antigos, a Ilha Maurício, no Índico, onde vivia o Dodô, Galápagos. Enfim, ilhas nascem literalmente do fogo e da lava. Muito interessante. Cara, eu vou dar o título para esse vídeo aqui. Dodô. Habitaram a ilha que nasceu do fogo e da lava. Que bom título. Não, as pessoas não vão entender. Enfim. Você também tem ilhas formadas por movimentos das placas tectônicas. Quando as placas da crosta terrestre se formam, elas podem empurrar o solo para cima, formando montanhas que emergem do mar, ou isolar parte do continente. A ilha de Sumatra, ilha de Java, Indonésia, resultado de zonas de subducção. Vou falar de novo. Ilha de Sumatra, ilha de Java, Indonésia, resultado de zonas de subducção. Decora comigo, subducção, tá? Subducção. Ilha do Japão, que foi criada por choque de placa do Pacífico e Eurásia. Também tem ilhas continentais, são partes do continente que separaram. Enfim, antigamente faziam parte do continente, mas o nível do mar subiu, entendeu? Ou as placas tectônicas se afastaram, isolando um pedaço de terra. Enfim, mas o que mais me interessa mesmo é tipo a ilha de Sumatra. Porque quando uma espécie fica isolada em uma ilha, os grandes tendem a ficar menores e os pequenos tendem a ficar maiores, entendeu? Essa mudança acontece por pressões evolutivas diferentes do continente, menos predadores, menos comida e menos espaço. Ou você pode ter um nanismo insular, animais grandes ficam pequenos, escassez de recursos, indivíduos menores, entendeu? Se reproduzem mais. E o gigantismo insular, animais pequenos ficam maiores. Os predadores maiores sobrevivem com mais facilidade, né? Você vai ter uma ausência de predadores. Aí os bichinhos lá sobrevivem e ficam maiores, entendeu? Eu não tô falando que os predadores ficam maiores. Eu falei que aos predadores e eles sobrevivem, os animais pequenos ficam maiores, porque não tem predador. Não confunda, não distorça as minhas palavras. Não distorça as minhas palavras. Sumatra tem grande diversidade de habitat, florestas tropicais, montanhas, pântanos. Você vai ter um isolamento relativo do continente, mas não completo. Espécies que são seletivas da área do continente africano, diferente, né, da área do continente africano. Você vai ver essa diferença, que vai ter ali uma diferença. Cara, esse vídeo aqui já tem 23 minutos. Vou alongar mais um pouquinho. Tô fazendo uma aula completa aqui. Cara, eu tava estudando a elevação do nível do mar. E tipo, eu fiquei pensando assim, será que quando o nível do mar subir, a ilha de Maurício vai ser engolida? Enfim, Maurício, com muitas ilhas tropicais, não vai desaparecer do nada. Mas enfrenta riscos reais, né? Ligados à elevação do mar e à erosão costeira. Enfim, vou explicar de novo. A ilha Maurício é uma ilha vulcânica que surgiu há 8 a 10 milhões de anos. O vulcão que a formou já está extinto com o tempo. E a ilha veio afundando lentamente. Um processo natural chamado subsidência. O peso da crosta faz ela afundar aos poucos no oceano. Isso é normal para ilhas vulcânicas antigas e acontece há milhões de anos.
mas esse processo é muito lento. Enfim, o que acelera isso é o aquecimento global, causado pela atividade humana. O nível médio do mar está subindo por dois motivos principais: derretimento de geleiras e mão de gelo em Groenlândia e Antártida. Expansão térmica da água, entendeu? Água quente com mais volume. Enfim, atualmente o nível do mar está subindo de 3 a 4 milímetros por ano e pode chegar até 1 metro até 2100. E como isso afeta Maurício? Recife de corais que protegem ele das ondas estão branqueando e morrendo por conta do aquecimento das águas. Isso deixa a ilha mais vulnerável a tempestades e inundações. Maurício não vai sumir completamente do mapa nos próximos séculos, como as Maldivas, ou o nome deixa eu lembrar aqui, o Tuvalu, enfim. Maldivas e Tuvalu podem desaparecer, mas Maurício não vai desaparecer não. Acontece que Maurício é uma região elevada, então não vai ser engolida tão facilmente, entendeu? Ela tem parte elevada e é montanhosa, então a maior parte da ilha permanecerá acima do oceano, o que muda é a zona costeira, que pode recuar bastante. Se o aquecimento global for controlado, o impacto pode ser limitado, mas se o nível do mar subir mais de 1 metro, centenas de quilômetros de praias, né, e vilas costeiras de Maurício podem ser perdidas. O país já investe em barreiras naturais, recifes e manguezais, e adota políticas de adaptação climática, enfim, e participa de acordos nacionais de redução de carbono. Enfim, esse vídeo aqui foi bem longo. Gente, hoje eu tô me sentindo um pouco ansioso. Minha perna aqui ficou tremendo aqui agora, enfim. E a ansiedade não mata, mas pode causar danos físicos e mentais se não for controlada. Enfim, e pode aumentar o risco de doenças que podem sim ser fatais ao longo do tempo. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo. Ela prepara você para fugir. Um pouco de ansiedade é normal e se deixa atento, focado, pronto para agir. O problema é quando ela é muito intensa e, e acontece sem motivo e dura muito tempo. Eu tô ansioso, cara. Nossa, eu tô ansioso. Enfim, mas Jesus acalma o meu coração, tá? Jesus acalmou o meu coração. Jesus deu paz à minha alma, porque eu aceitei Jesus. E hoje eu sou uma pessoa em paz e com muito menos ansiedade. Só agora mesmo, já passou já. Fazer vídeo reduz minha ansiedade. Hoje eu tava ansioso, então eu resolvi gravar esse vídeo bem longo pra reduzir minha ansiedade, e funciona, cara, funciona. Enfim, eu não sinto muita ansiedade não, é hoje que eu tô mais intenso mesmo. Não, eu não sinto mais tanta ansiedade como antigamente. Senhor Jesus Cristo, dê paz a todas as pessoas que assistirem esse vídeo em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. É isso. Fica em paz com Jesus. E obrigado por assistir até aqui.